O punk enquanto música mudou toda a história da cultura pop, e dentro do metal não foi diferente. E foi uma das bases do que hoje chamamos de metal extremo. Toda a sujeira do black, do death e do grind, de todos esses subgêneros aí, vem basicamente das mãos do punk. E no Brasil, o movimento teve diferentes localidades e realidades. Mas todos têm um ponto em comum. Beberam basicamente nas clássicas bandas nascidas ali em 1977, ainda lá na gringa. Mas e pelas bandas DK, como é que tudo surgiu? Quais eram as diferenças entre SP e Brasília, por exemplo? Aqui em SP eram altas tretas e tinham várias gangues, como por exemplo o Devastação Punk e os Carniça. Cacete, meu, mas que asa do Janho, hein? Que cheirão! Ih, Barbão, nem vem que eu tomei banho sábado, hein? Ok. Bom, no vídeo de hoje a gente vai saber como é que surgiu o movimento punk aqui no Brasil. Vamos lá! Em 64 vivemos o diacho da ditadura militar, um bando de milico boçal que achava que manjava de política e deixou um monte de merda comuna tomar conta das instituições culturais do Brasil. E com isso, temos o merdeiro que este país é hoje. E por que temos que ressaltar isso? Porque o punk chega ao Brasil justamente quase no final desse período conturbado. Deixa eu falar! Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira, Brasília desliga essa droga. O movimento punk no Brasil se divide quando o assunto é Brasília e SP. Lá em Brasólia, a coisa era mais focada no post-punk, numa molecada de classe média alta, filhos de concurseiros, diplomatas e gente envolvida com política. Culpa deles? Não, você não escolhe a família em que nasce, mas é latente a diferença cultural entre as duas regiões. O Renato Russo é um exemplo disso, enquanto em SP as letras eram baseadas no grito revoltado de jovens periféricos, o Legião em Brasília se inspirava em figuras como Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade. Em São Paulo a coisa era diferente. A migração, principalmente do Nordeste, criou um fator social. Antigas fazendas eram loteadas de forma irregular e criavam bairros distantes dos grandes centros. E a molecada crescia sem muita referência e com certeza com um vazio cultural muito grande. O rock dá um grito de revolta na sua orelha. O som é agressivo, rápido e niilista numa certa proporção. E o punk era sujo, rebelde, provocador e antissistema. Quer dizer, antissistema naquela época, se é que você me entende. Quem te viu, quem te vê, né? Em Porto Alegre, o negócio também era bem diferente. Tinha mais influência dos mods e junto com isso, acrescentou aquela estética do movimento que nasceu ainda em 1950 em Londres. A capital gaúcha foi importante também, mas o foco hoje desse vídeo é o eixo Brasília e SP, os dois maiores, não tem jeito. E principalmente SP, onde abrigou toda a violência, revolta e rebeldia de uma geração que se sentia reprimida. A gente não tem grupo, a gente é punk mesmo, punk de rua aí. Operário, trabalhador, estamos aí para manifestar também contentamento com o governo, a repressão militar e todo o resto aí, de opressão em cima dos trabalhadores, principalmente da juventude. Principalmente em cima da juventude que quer contestar, saca? Valeu. Quer contestar contra esse monte de merda aí que rola em cima da gente, não é simplesmente uma moda, um uso de visual, curtir um som barulhento e usar de violência contra as pessoas. Você entendeu? A nossa violência que tá no som, tá no visual. Nosso jeito de dançar e alguns idiotas que a gente dá porrada na rua de vez em quando, os parasitas, é só um choque na sociedade pra acordar as bestas aí, ó, que não sente que estão sendo fodidos todo dia aí, ó.
por políticos, militares e burguesia em geral. A burguesia do poder. O que talvez muitos não saibam é que toda essa revolta e até organização em grupos e gangues se inspirou diretamente no filme Warriors, ou Os Selvagens da Noite. Com certeza esse clássico do final dos anos 70 influenciou as ditas bancas, ou se você preferir, as gangues aqui de São Paulo, como as já citadas Devastação Punk e os Carniça. Porra, cara, é você mesmo que tá fedendo, que tá com essa asa aí, bicho. Será? Pô, claro que é, meu. As moscas estão até rodeando tua cabeça aí, bicho. Ô, meu, vamos fazer o seguinte. Pega essa camiseta aqui da Insider e tira essa fedegosa aí. Põe essa daí que vai ficar bem melhor. As camisetas da Insider te ajudam não somente nos treinos pesados da academia, mas no dia a dia também. Com uma tecnologia que facilita a absorção e evaporação do suor, o que não te deixa na asa, né, Zé? Ô, tá me tirando, mano? Mas a coisa não se resume somente às camisetas. Entrando no site você tem uma vasta variedade de produtos como bonés, meias, calças e até aquela cuequinha marota que te dá a sensação de liberdade. Se é que você me entende. Lá tem moda masculina e feminina, com roupas leves e adequadas para você não ficar fedendo feito um urubu. Aí, essas indiretas aí já tá ficando pesado, hein? Corre agora pro link que tá aqui na descrição deste vídeo e coloca o meu cupom CAIXA, que você ganha 15% de desconto na sua compra. E assim você pode meter aquele visual all black no calorzão que se aproxima aqui do Brasil, no verãozão, e não vai ficar fedendo, né, Zé? Vai se lascar! Enquanto em SP o caos imperava, o movimento punk brasiliense era formado, no seu início, pelos meninotes filhos de diplomatas e filhos de professores da UNB, em uma grande parcela. Isso fazia os caras terem acesso ao som, discos e conhecimento muito mais fácil. Uma das bandas que deu o pontapé inicial para a porra toda foi o Aborto Elétrico, ainda em 78. Aborto era composto pelo Renato Russo, filho de um bancário, André Pretórios, filho do embaixador sul-africano e que depois de um tempo morreu de overdose, Fê e Flávio Lemos, filhos de professores. Então a bagagem intelectual desses caras era diferente do pessoal de São Paulo. Essa galera compunha o que eles chamavam de Turma da Colina, fazendo referência a um conjunto de prédios habitacionais chamado Colina. Já em São Paulo, a, entre aspas, colina daqui era a Vila Carolina, um bairro periférico composto por moradores que eram operários. Quem nasceu numa quebrada dessas sabe. A bosta do estado comia seus baixos salários e explorava os moradores com altos impostos e contas pesadíssimas. Toda essa omissão estatal, decadência cultural e a violência fizeram a molecada dessas regiões enxergarem no movimento punk a atitude certa para cuspir na cara da sociedade tudo o que eles sentiam. E isso se fragmentou para além da música e do do-it-yourself. A coisa também tomou forma de movimento social e nas mensagens das letras que lapidavam na cabeça dos jovens de periferia a contestação política e social. Todo esse ambiente foi criado aos poucos, com as primeiras bandas de SP que seriam a trilha sonora do movimento punk. Em 1978, se deu início de fato à diluição de todo o movimento pela cidade, e as bandas Restos de Nada, AI-5, Condutores de Cadáver e Cólera são as bases primordiais de tudo isso aí. Joias caras!
Outro ponto de encontro dos primeiros punks em São Paulo era a praça em frente à Escola Estadual Tarcísio Álvares Lobo, onde a grande maioria deles estudava. Ali a turma trocava ideia, tomava umas, fumava uns, paquerava as menininhas, e ali também saiu a maior e mais tretosa gangue de São Paulo, a Carolina Punk. O punk incorporou a cidade, sabe? Uma das referências do punk é o centro da cidade, né? É o downtown mesmo, aquela coisa mesmo de você conviver com puta, com ladrão, com, sabe, ali no centro, sabe, com o neguinho te ignorando, passando por você, até te ridicularizando, entendeu? E o punk mostrou que nós somos assim mesmo, nós somos essa cidade podre e nós somos tão podres quanto a cidade. O Brasil ainda respirava a era disco e ao mesmo tempo também aquele ar de militarismo, né, da ditadura. E poucos eram os lugares que tocavam assim um classic rock e tão pouco o som punk. Esses poucos redutos aí logo eram ocupados pelas jaquetas de couro cheias de pet, aqueles moicanão e os coturnos. E obviamente também atraíam a repressão policial e o cacete comia feio, meus amigos. As letras também eram contra esse tipo de repressão e também contra o Estado. Bom, nesse sentido, os daquela época eram totalmente diferentes dos de hoje. Outro ponto de encontro era a loja Wop Bop Disco, onde o Cid, baixista do AI-5, trampava. Antônio Carlos, Oi. como é que surgiu o Wop Bop? É uma história longa, faz 8 anos mais ou menos. E era uma loja de troca de disco, de sebo mesmo, né? Daí foi crescendo, a gente veio parar aqui. Há 5 anos que a gente está aqui. Ou seja, é um tráfico lícito das melhores É músicas lícito e tráfico das melhores músicas do mundo. O local mais tarde se tornaria o que hoje é a Galeria do Rock. E ali já rolava a venda de discos do gênero. Conforme as bandas iam se desfazendo, outras mais iam se formando, como o Inocentes, que veio de ex-membros do Restos de Nada. Outro fato curioso é que o primeiro show punk de São Paulo foi no porão de uma padaria abandonada e promovido pelo saudoso Kid Vinil, que também apresentou programas que promoveram o rock brazuca na TV. Quando chega em casa, é aquela baixaria, as contas estão vencidas e a geladeira tá vazia. Encontro uma garota, um tremendo avião, pergunto o seu nome, ela me diz que é João. O ABC é o berço de altas tretas também, envolvendo os carecas do ABC e os punks de lá. O grupo ficou conhecido como Anjos do ABC, lá da região da Vila Silvana, em São Berlonge pra cacete. Isso no final dos anos 70. Lembrando que entre 1977 e 1980, os punks eram basicamente gangues de rua que nutriam ódio uns pelos outros. Os ISP começam a se juntar depois de um tempo e a criar uma certa união. Mas o ABC ainda era mal visto e tinham altas tretas com eles. Mas Redson do Cólera e o Clemente do Inocentes tiveram a brilhante ideia de criar um festival e juntar os punks desses diferentes lugares e regiões. Nasce aí o consagrado festival Começo do Fim do Mundo, em 1982. E como você acharia que poderia acabar com esse modismo que está querendo se tornar um movimento? Eu acho que cada um devia imitar o seu, sei lá, imitar não. Acho que cada um devia fazer o seu próprio visual. Sei lá, é a minha opinião, não sei se é a opinião dos outros. Cada um devia se vestir do jeito que acha, que gosta. Não ir pela cabeça dos outros, todo mundo se veste de preto, vou me vestir de preto, não, que é isso. Cada um se veste do jeito que gosta, que se acha mais punk. Com o tempo, toda aquela contestação e revolta começa a tomar um lado realmente político. Em 88 já começam a surgir os anarcopunks, buscando revolucionar o mundo, a sociedade e se impor contra as injustiças. A coisa foi se desdobrando nos anos 90 e começo dos 2000 e se tornou esse formato militante que temos hoje. Mas fica a provocação aqui. Seriam os punks revolucionários ou apenas idiotas revoltados? Que comece a briga nos comentários. Até a próxima, forte abraço,
Falou! Eu odeio o sistema! Eu odeio o sistema!